Saudações diretamente da China, na quarta aula do seminário. Foi também com o professor Xia Tang, da Faculdade de Direito, e tratamos sobre a política de reforma e abertura da China, e das reformas das instituições governamentais e das empresas estatais. Ele começou a aula com uma pergunta central: por que a China iniciou a reforma e a abertura em 1978? Ele explicou que naquela época a China era fortemente planificada. As empresas e trabalhadores tinham pouca autonomia, o que limitava incentivos para produzir e dificultava o abastecimento da população. Ao mesmo tempo, no cenário internacional, houve mudanças. A China se aproximou dos Estados Unidos e do Japão e passou a ter melhores condições para participar de fluxos internacionais de capital, de tecnologia e de comércio. Dois acontecimentos simbolizaram a aproximação. Em 71, teve a visita norte-americana da equipe de ping-pong, que iniciou a diplomacia ping-pong, abrindo espaço para a visita do presidente Nixon no ano seguinte. Internamente também ocorreram mudanças importantes, a chamada emancipação do pensamento. O país passou a questionar a ideia de que todas as decisões anteriores deveriam ser mantidas sem discussão e abriu espaço para a busca de novas soluções. Na primeira fase da reforma e abertura, foi marcada pelas mudanças em áreas rurais e pelo início da abertura exterior. Até então, os camponeses trabalhavam coletivamente em comunas. Um novo sistema chamado de responsabilidade contratual familiar foi implementado e as famílias passaram a escolher o que produzir e a se beneficiar diretamente do aumento de produção. A terra continuou sendo pública, mas os camponeses receberam direito ao uso, e isso criou os incentivos e contribuiu para a ampliação da produção agrícola. Também foram criadas as primeiras zonas econômicas especiais, que funcionaram como espaços de experimentação e atração do capital estrangeiro e integração com o mercado internacional. A segunda fase começou em 1992, quando a China passou a afirmar o conceito de que o mercado não pertencia só ao capitalismo e poderia ser utilizado dentro do socialismo. Surge assim o conceito de economia socialista de mercado, ou o socialismo com características chinesas, uma combinação entre planejamento estatal, mecanismos de mercado e adaptação das ideias marxistas à realidade do país. Nos anos seguintes, avançaram as reformas fiscal, financeira, de seguridade social e das empresas estatais. Em 2001, a China entrou no OMC e aprofundou ainda mais a integração da economia global. Desde 2012, a reforma e a abertura entrou em uma nova fase com a ampliação das zonas piloto de livre comércio e da adoção das listas negativas, que definem as atividades com restrições aos investimentos privados estrangeiros. As reformas também alcançaram instituições governamentais e as empresas estatais. Já foram realizadas 9 grandes reorganizações administrativas, aproximadamente uma a cada 5 anos. E uma curiosidade, o ingresso no serviço público por aqui ocorre por meio de exames muito concorridos. Então, o professor comentou que os funcionários públicos são vistos como excelentes partidos para casar, porque têm estabilidade e passaram por um rigoroso processo de seleção. Em síntese, a gente pode dizer que, nessa aula, a transformação chinesa não pode ser explicada simplesmente como uma substituição do Estado pelo mercado, mas uma combinação entre planejamento, abertura econômica, experimentação e reformas graduais, adaptadas às condições do país. E aí, o que você acha dessa combinação aí entre Estado e mecanismos de mercado? Até a próxima aula.